dele, não é, dentre outros. Irmãos, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias e nós vamos, nessa noite, trazer palavras sobre fundamentos da fé cristã. Inclusive, pensando e repensando, é interessante, tire esse uso aí, para não dar a ideia de que só são apenas esses fundamentos. Embora esses são o que eu reputo e vejo na Bíblia como importantes, como principais. Mas para não ficar fechado apenas a eles, em vez de ser os fundamentos, não é? Entendamos como fundamentos da fé cristã. E eu quero nessa noite trazer alguns fundamentos da nossa fé cristã, baseando no texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. E o texto diz assim, irmãos: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei um fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar um pouco mais. Senhor, a Tua palavra foi lida e nós entendemos, ó Deus, que por mais que nos preparemos, por mais que busquemos trazer alimento para o Teu povo, edificação, exortação, nós, ó Deus, nos sentimos limitados num momento como esse e pedimos que a Tua graça seja sobre a minha vida, para que, ó Deus, a palavra ela chegue ao coração, ela chegue à mente, ela desça ao coração e ela produza o que é próprio da palavra. Que haja edificação do Teu povo nesse dia, onde estamos iniciando, ó Deus, esse mês de celebração dos 106 anos desta igreja. Nós oramos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Preciso dizer, irmãos, que fundamentos da fé cristã, essa fé aí, não entenda uma fé para conquistar algo, a fé que nós enfocamos e oramos, e está muito vinculada a esse tipo de fé. A fé lá de Hebreus é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa fé aqui não é nesse sentido, tá certo? Fé aqui é no sentido daquilo que temos em termos de doutrina, tá certo? É o arcabouço, como nós chamamos, doutrinário, não apenas dos batistas, porque quem somos nós para dizermos aqui que somos detentores, não é? Apenas dessa fé. Isso é bíblico, isso é da igreja, independentemente da placa denominacional. E quanto mais a igreja se aproximar desses fundamentos, ela vai dizer que ela é uma igreja genuinamente bíblica. Ela vai dizer que ela é uma igreja cristã. Quanto mais ela se afastar desses fundamentos, ela vai dizer para mim e para você que ela não tem nada de igreja. Ela apenas tem um nome e está acontecendo outra coisa lá, e está se falando de outras coisas, menos de fundamentos da fé cristã. E nós entendemos, irmãos, que fundamento é algo essencial. É algo que não pode, não é nem deve, não pode deixar de existir. Porque é fundamento. É algo fundamental, algo essencial. Fundamento, irmãos, é aquilo sobre o qual construímos nossa história e balizamos nossas decisões. Eu quero repetir, fundamento é baseado naquilo que nós construímos nossa história e basilamos, nos orientamos para as nossas decisões. E eu acrescentaria mais, para a nossa conduta, para o nosso viver. Então, fundamentos nesse sentido. E o primeiro fundamento da fé cristã que eu trago aqui nessa noite é o fundamento de que existe um único Deus. Um único Deus. Existe, irmãos, há um único Deus vivo e verdadeiro que eternamente subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. É claro que há algum segmento religioso tido até como evangélico, e é impressionante que não é evangélico,
que ele se baseia justamente na crença ou na defesa de que Jesus e o Espírito Santo não fazem parte da divindade, ou seja, não é Deus, ou não são Deus. Mas nós entendemos, irmãos, pela Bíblia, que essas três pessoas, elas são pessoas que compõem a divindade. É claro que o termo trindade, que inclusive não existe na Bíblia, você não vai encontrar de Gênesis a Apocalipse esse termo, e eu particularmente não uso, não gosto, porque dá a ideia de três deuses, e não é essa a ideia. A ideia é de que existe uma divindade, e que existem de fato três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, com o mesmo poder, com a mesma essência. Inclusive eles não são, como se pensava em algum momento da história da igreja, porque se pensava assim, existe um Deus só, esse Deus ele se reveste de humanidade e ele se transforma em Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, depois que é assunto ao céu, ele se manifesta através do Espírito Santo. Esse entendimento não é um entendimento bíblico. O entendimento bíblico, irmãos, por mais que nós não entendamos com a razão como é que podem três pessoas ter a mesma essência, o mesmo poder, e entendemos que nem o Pai tem mais poder do que o Filho, e nem o Filho tem mais poder do que o Espírito Santo, como explicar isso? Como ser três igual a um? Mas, irmãos, é o que nós notamos claramente nas Escrituras. E as igrejas genuinamente cristãs, as igrejas que fazem parte da fé cristã, elas defendem isso e não abrem mão. Então existe um único Deus, e talvez muito da confusão desses grupos que defendem, não é, de que Jesus não é Deus, ou Jesus é um Deus, Jesus é menor do que Deus, o Espírito Santo é um sopro, e vai por aí, baseado no texto de Isaías, capítulo 43, versículo 11, que o profeta Isaías, na antiga aliança, diga-se de passagem, o próprio Deus diz, eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há outro Salvador. Além de mim não há outro Salvador. Jesus Cristo, irmãos, não tinha sido manifesto aqui. Havia a promessa da vinda do Messias, mas Jesus Cristo não estava aqui de forma presente corporalmente no mundo. E a ideia aqui de que Deus passa a Israel era justamente num contexto de vários deuses destacar a sua unicidade. Ele era o único Deus, verdadeiro. Mas entendemos, irmãos, que no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus já vem demonstrando claramente para nós que Ele e o Pai são um. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. E esse um aqui não é um parecido. Esse um aqui, segundo os que entendem da língua que foi escrita e que Jesus falou, esse um aqui é da mesma essência, do mesmo poder. Há uma unicidade entre Jesus e Deus. Por isso que o evangelista João, na sua primeira carta, no capítulo 5, 1 João 5:20, ele diz, também sabemos, note bem, que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. O verdadeiro, este é o verdadeiro Deus e o quê? A vida eterna. Este é o quê, irmãos? O verdadeiro Deus e a vida eterna. Está se falando de Jesus Cristo aqui. Jesus é Deus. Como o Espírito Santo também é Deus. Nós entendemos, irmãos, em Mateus 28, 19, Jesus dando a grande comissão, como nós chamamos. Ele disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, que era Ele, e do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é Deus. O Espírito Santo faz parte da divindade. Então, esse é o primeiro fundamento. Jesus, Pai e Espírito Santo constituem uma unicidade e
constitui-se em um único Deus. Existe um único Deus, é o primeiro fundamento. O segundo fundamento, irmãos, da nossa fé é que existe algo chamado pecado. O pecado. E é um fundamento no aspecto negativo. Mas nós não podemos deixar de frisar aqui de que o pecado, e por meio do pecado, o homem errou o alvo estabelecido por Deus. E entendemos que isso incorreu na penalidade das mortes espiritual e física. Foi imputado a Adão e Eva e nós tomamos parte, toda a geração, nas mortes espiritual e física. Com o pecado, a Bíblia diz que nós morremos espiritualmente. E com o pecado, a Bíblia diz também que o homem, que no meu entendimento, o pecado trouxe a morte e o homem não foi feito para morrer. Mas a morte veio como um acidente, veio envolvida, ela veio impulsionada pelo pecado. Por isso que nós não vamos nunca nos conformar com a morte. Por isso que quando parte um ente querido no Senhor, por isso que quando nós perdemos uma pessoa querida, nós sentimos tanto. Porque nós não fomos feitos para morrer e o pecado foi quem trouxe isso. É claro que alguns têm argumentado, e até buscando uma certa racionalidade. Mas como é que pode? Deus já cria o homem, já sabendo que vai pecar. Mas que Deus é esse? Mas que Deus sagaz é ele? Mas onde é que está a bondade? Onde é que está a misericórdia desse Deus? E nós entendemos que Deus não nos criou como robôs, como máquinas. Deus nos criou com livre-arbítrio, com a vontade, com a escolha. Era dado ou foi dado ao homem, como nos é dado hoje, a escolha. Mas o pecado é uma realidade, irmãos, é um fato. E em Isaías 59, versículos 1 e 2, o profeta levanta a sua voz em alto e bom som. E ele diz: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, elas fazem separação entre vós e vosso Deus. As vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separação. O pecado, ele vem e separou-nos de Deus. Ele separa o homem de Deus. Mas louvado seja Deus, irmãos, que em Romanos 5:2 também, nós entendemos que, portanto, da mesma forma, diz o texto, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Esse é o entendimento que temos das Escrituras. Então o pecado é algo que nós cremos. Essa fé aqui é no sentido de crer. Nós cremos que existe pecado. Por mais que ele seja um assunto impopular hoje. Por mais que ele não seja bem-vindo nas rodas de amigos. Mas existe. É um fato. E pecado é algo que eu e você, nós cometemos. Então existe um primeiro fundamento do único Deus, um segundo fundamento do pecado, a existência real do pecado, mas existe um terceiro fundamento, irmãos, chamado Evangelho. O Evangelho. E Evangelho, irmãos, é a boa nova da salvação de Deus que alcança pecadores através do sacrifício de Cristo Jesus. Esse Evangelho é a boa nova. O melhor conceito, um conceito prático do Evangelho. O que é Evangelho? Boa nova. A boa notícia. A boa informação. De que Jesus veio. De que Jesus, ele se encarnou, se vestiu de humanidade. De que nasceu o Filho do Rei. Essa é a boa nova. Essa é a boa notícia. E boa notícia não se guarda só para a gente. Por isso que a gente divulga. Por isso que a gente espalha. Por isso que a gente compartilha. Por meio da vida e obra de Jesus, ele se tornou o único caminho para Deus. Isso é Evangelho. Não existe essa história de que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira do diabo. Isso foi Satanás que inventou com a ajuda de mentes humanas. Porque lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz que o próprio Jesus, eu sou, vamos dizer todos juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe um caminho só, chamado Jesus Cristo. E isso é Evangelho, irmãos.
Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 1, versículo 16, ele disse: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Existem alguns poderes humanos. A mídia, mesmo com todo o advento da internet, mas a mídia ainda tem o seu poder. Os governantes detêm o seu poder. As pessoas em cargo de gerência, de chefia, detêm o seu poder. Mas, irmãos, o poder do Evangelho é algo maravilhoso, surpreendente e transformador. O Evangelho, quando chega na vida de alguém, faz mudança. Porque não apenas leva uma notícia, mas a própria notícia, que é Jesus, ela provoca a mudança de todo o contexto. Ela provoca a mudança de uma vida. E em João 14, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Nós louvamos a Deus, irmãos, por esse fundamento. Entendemos que Evangelho é a boa notícia, é a boa palavra, é a boa informação que nós devemos dizer com a nossa vida às pessoas que passam pela nossa vida. Mas, irmãos, há um quarto fundamento chamado salvação. E eu gostaria que você não confundisse uma coisa com a outra, porque elas estão muito próximas aí, Evangelho e salvação. O Evangelho, a essência do Evangelho é a informação, é a propagação, é a divulgação de que Jesus, ele tem o poder de transformar. Mas salvação já é de fato o ato, ou o processo, como podemos chamar, porque existem outros elementos de justificação, quando Deus olha para a gente e diz: olha, embora você tenha a marca do pecado e você é pecador, mas você está justificado, porque eu não estou olhando agora para você. Você já foi, de fato, resgatado, redimido, porque alguém pagou o preço da redenção. Alguém pagou a dívida. Alguém riscou a cédula. E esse foi Jesus lá na cruz do Calvário. Por isso que salvação, irmãos, é um quarto fundamento que eu trago para os irmãos. A salvação é um presente dado pela graça de Deus através da fé em Cristo Jesus. Presente, você está entendendo? Presente de Deus. Não foi comprado. E às vezes tem pessoas que ficam chateadas quando recebe alguma coisa e pergunta: mas como é que você, mas quanto foi? Né? Tentando saber para poder retribuir em algum momento. E alguns dizem assim: mas se eu disser, não vai ser presente. E se você der, inclusive, esperando algo em volta de retorno, também não é presente. Presente a gente dá. Presente a gente doa. E a salvação é um presente de Deus para a humanidade. Infelizmente, nem todos serão salvos. Porque digo e repito, há uma crença, irmãos, que nós precisamos não pegar esse caminho do universalismo. Porque o universalismo propaga assim: como Deus é bom e misericordioso, todos serão salvos, inclusive Satanás e os demônios. Porque um Deus bom não poderia lançar ninguém no inferno. Que incoerência bíblica, parece que esse povo não leu o que Jesus falou. Que existe inferno, e que existe salvação, e o caminho é Ele. Meus irmãos, qualquer um que se arrepende dos seus pecados e confia em Jesus receberá a vida eterna. Simples assim, não é? Mas é simples assim mesmo. Só que é profundo. Aquele que crer em Cristo Jesus e confessar Cristo Jesus receberá a vida eterna. É simples.
os homens é que têm pego um caminho diferente, onde haja uma participação humana, se colocando outras coisas, colocando-se, aliás, outros mediadores, colocando outros subterfúgios, colocando outros argumentos, outras práticas, mas o evangelho da salvação exige apenas a fé, a confissão em Cristo Jesus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Ah, meus irmãos, quando nós confessamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos a garantia de salvação. Eu já vi gente dizendo assim, mas como são orgulhosos os crentes, os evangélicos. Quem é que pode dizer que está salvo? Salvação, quem sabe, é Deus da gente. Eu acho que as pessoas não entenderam. Aliás, não tenho certeza que não entenderam quando elas falam isso. Embora nós não vamos dizer esnobando por aí, porque nós somos pecadores. As nossas justiças são como um trapo de imundícia. Em nós não há valor algum, foi Deus que nos valorizou em Cristo Jesus. Mas nós não somos nós que saímos aí dizendo que somos salvos por causa disso e daquilo. Somos salvos pela graça de Deus. E isso é obra de Deus em nossa vida. Não há orgulho nenhum nisso. E Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 10, versículo 10, ele diz: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Esse é o quarto fundamento, salvação. Mas nós vamos a um quinto fundamento, irmãos. Os irmãos estão lembrados do primeiro? Mas há um quinto fundamento, chamado igreja. Igreja. A igreja é composta de genuínos seguidores de Jesus Cristo. Genuínos seguidores de Jesus Cristo. Quem nunca nasceu de novo, quem nunca confessou a Cristo Jesus como Salvador e Senhor, não pode ou não fez ainda parte ou não faz parte da igreja. Porque a igreja, ela entende aqueles que confessaram, aqueles que foram libertos pela graça e misericórdia de Cristo Jesus. Entendemos que a igreja existe. Me dê só um pouquinho mais de retorno, Netinho, aqui, mais para cá, para eu não gritar tanto e tentar me ouvir aqui. Existe para adorar, para servir e para glorificar a Deus. A igreja existe para isso. Todos os seus participantes, irmãos, têm a oportunidade de usar seus dons da igreja. Servir. E nós ouvimos desse coral tão bela música. Essas músicas de antes, não é? Dos corais. Compensa servir a Jesus. A igreja, ela tem servos. Ela não tem donos. Vez por outra, nós ouvimos falar de alguém, ou de um colega, ou de outro pastor, dizendo que está tendo problema com determinadas pessoas na igreja. E isso ocorre porque ela se acha dona da igreja. São famílias que muitas vezes estão ali e se acham dona da igreja local. Louvado seja Deus, irmãos, porque a igreja do Senhor, ela não tem donos, ela tem um dono. E se você se acha que você é dono da igreja, você está equivocado, você está errado. Porque a igreja tem um Senhor e Ele vela por ela. Mas, irmãos, entendemos que essa igreja, nesta igreja todos são participantes. E eles têm a mesma oportunidade de usar seus dons, de servirem, de proclamar Jesus com suas vidas e com suas palavras. E Jesus, falando inclusive da igreja, que é algo que o pastor Walter Júnior, no domingo à noite, né, do dia 22, ele vai pregar aqui. E vós, quem dizeis que eu sou? Lá em Mateus 16, 16 a 18, ele diz: e vocês? Perguntou Jesus: quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, note bem, a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, em outras versões, não poderão vencê-la. Não prevalecerão contra ela. É um fundamento chamado igreja, irmãos. Criada por Jesus Cristo. Ele é Senhor dela. Mas há um sexto e penúltimo fundamento que nós podemos trazer para os irmãos, que é a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, que é a orientadora, é a bússola, é o mapa. É aquela que nos dá as diretrizes para que nós possamos crer corretamente e viver de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós notamos Deus na Bíblia. Deus falando ao homem. Por isso que um tempo desse alguém me mandou um negócio para uma rede social interessante. Diz que alguém dizendo, Senhor, eu estou aguardando a tua resposta, fala comigo. Aí aparece a mão de alguém que na figura de Deus está dando a Bíblia. Olha aqui a Bíblia. Palavra, estou falando com você. E Deus não fala, irmãos. Através dessas escrituras, às vezes livros que eu já vi gente perguntar, mas pastor, como é que pode um livro desse? Por que tem lá um livro de Cântico dos Cânticos? E nós entendemos porque está ali. Porque quando você vai se deter na bibliologia, que é a disciplina ou a matéria que trata dos livros da Bíblia, ele não está ali em vão. E eu entendo aquilo ali como um manual para casais, tá certo? Manual para casais. Eu não gostaria muito de romantizar o livro de Cânticos, não. Dizendo que ali é o amor como se fosse de Cristo para com a noiva, a igreja. Não, irmãos. Ali é uma orientação para casais. Baseado num relacionamento, no meu entendimento. Baseado num relacionamento de Salomão. Agora, se você pensa assim também, não há problema, nós não vamos discutir por isso. Mas não é em vão que alguns livros da Bíblia estão lá. Eles estão para o nosso conhecimento e para a nossa vivência. Correto? E em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que note bem toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a escritura. Por isso que se alguém aqui está se habilitando para um concílio pastoral, essa é uma pergunta que tem em todo concílio, né, pastor Flávio? Todo concílio. A Bíblia é ou a Bíblia contém a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é para nós. Inspirada, soprada por Deus. E é impressionante, irmãos, como nós percebemos Deus em séculos, milênios de separação de um escrito para outro. Mas ali Deus soprando. De Gênesis a Apocalipse, a presença marcante do Senhor. Mas, irmãos, há um sétimo e último fundamento, que é a volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo. Irmãos, Cristo voltará pessoalmente e à vista de todos para estabelecer seu reino nos novos céus e na nova terra. Pessoalmente. É bom que se destaque isso porque há um segmento religioso que diz que Jesus Cristo já voltou e ele voltou invisivelmente. Já começa errando por aí, não é? Invisivelmente. Já teve gente marcando data da volta de Cristo. Eu acho que já fiz menção aqui que nos Estados Unidos se propagou inclusive dia da volta de Jesus. Surgiu um pregador que divulgava isso e pessoas seguiram em alta profusão. Muitas pessoas seguiram. E ele dizia, olha, Jesus vai voltar tal dia, inclusive alguns se vestiram de branco e subiram nos telhados das casas, esperando a volta de Jesus. E se eles fossem ficar até hoje, iam morrer lá, esperando porque Jesus Cristo não voltou. Porque Jesus Cristo não voltará invisivelmente. A palavra de Deus diz que Jesus voltará visivelmente.
ele aparecerá no céu. Ele será visto. E é isso que os anjos, né? A narrativa lá de Atos dos Apóstolos, o que é que estão olhando para cima? Esse Jesus que foi assunto aos céus, ele há de vir. Ele virá, assim como vocês estão vendo ele subir. Então, irmãos, Jesus voltará visivelmente. Em Marcos capítulo 13, versículos 24 a 27. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, diz o texto, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Os irmãos estão notando aqui que a volta de Cristo, ela acontecerá visivelmente, irmãos. Esse céu há de se rasgar, como eu às vezes digo aqui, essa abóbada celeste há de se romper. E aqueles que estiverem vivos, oh que glória, não é? Os que não tiveram que partirem no Senhor, não presenciarão, mas aqueles que estiverem vivos, irmãos, que cenário maravilhoso, o da volta de Cristo Jesus. Independente se cremos que a igreja passará ou não pela tribulação, porque para nós não é o foco aqui, o fundamento aqui, é que Jesus Cristo irá voltar. Esse é o fundamento. Isso não há dúvida, irmãos, em relação ao que cremos. E em Apocalipse capítulo 21, versículo 5. A ideia que nós temos lá bem retratada, depois desse retorno de Cristo Jesus, é que aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Ou seja, Jesus irá voltar e ele, na realidade, implantará um novo momento na vida daqueles que são seus. E eu particularmente acredito, porque tem novos céus e nova terra aqui, entendo quase que literalmente essa questão. Essa terra, ela passará por uma transformação, irmãos. Não estou dizendo que aqui será céu, mas eu particularmente creio, por isso prego, de que o meu entendimento em relação à terra que fala aqui, novos céus e nova terra, é no sentido de que esse mundo, esse universo, também está dentro dos propósitos de Deus para que ocorra uma transformação. E se você acredita em milênio, então eu não estou só também, não é? Porque o que fazer, irmãos, com tantos textos em relação ao milênio? Tantos nem tanto, mas textos que falam claramente sobre o milênio. Como interpretá-los? Mas isso não é fundamento. Milênio não. O fundamento claro é de que Jesus irá voltar. Jesus irá voltar. E que nós precisamos viver, irmãos, olha bem, igreja do Senhor, olha bem isso. Porque parece que há pessoas que estão esquecendo desse fundamento, dessa realidade. E parece que nós estamos vivendo hoje como se Jesus nunca fosse voltar. Mas Jesus irá voltar. E é uma mensagem que a igreja jamais deve deixar de propagar. Por mais que ela seja entendida como algo obsoleto, algo não bem-vindo mais, mas em alto e bom som, a igreja deve propagar, porque faz parte do fundamento da nossa fé. Que Deus nos ajude, irmãos, como igreja do Senhor, a estarmos fundamentados nessas crenças, porque a fé aqui é o que nós cremos. Cremos sim, de que existem fundamentos, e esses nós cremos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos nessa noite. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Pai, porque a nossa fé não é uma fé em vão. O Senhor deixou muito claro nas Escrituras aquilo que a tua igreja precisa crer. E nós cremos, sim, nós cremos, Senhor. Nós cremos nisso. Faz com que, Senhor, cada dia não apenas possamos crer que já é bom, mas possamos viver o que cremos.
Ó Deus bendito, que a tua igreja seja edificada nesses fundamentos, que jamais venhamos a nos esquecer deles. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Cristo valerá.